Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá todo mundo aí? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia aos nossos pacientes, amigos, família, tudo bem? Bom dia, pessoal. Oi, tá. Bom dia, Prazer. Mel, tudo bom? Prazer. Como é que você tá? Bem, e você? Tudo bem. Doutor Galvão, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Melissa. Bom dia, nossa convidada. Bom Tudo dia, doutor, tudo bom? bom? Doutor Galvão, então, ó, deixa eu apresentar vocês, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo por aceitar estar aqui hoje, tá bom? Doutor Galvão, eu sei que o senhor está muito ocupado, Thaís também. Esse aqui é o horário pico para ela. Muito obrigada, tá bom? Imagina. Ah, e, bom, então a gente tem o Dr. Galvão, a nossa convidada, que é a Thaís, tá? Ela é chefe de cozinha, ela é bem conhecida, assim, no mundo das nutricionistas, mundo médico, gastroenterologistas aqui em São Paulo. Ela tem uma empresa muito legal, que tem uma personalidade bem forte em relação à alimentação saudável, tá bom? A Thaís, ela é formada em gastronomia pelo Senac há 15 anos já. E mesmo que ela pareça assim toda novinha, ela já tem muita experiência nessa parte de refeições saudáveis. Então, tá, pode se apresentar também. O Dr. Galvão, ele é o diretor científico da nossa clínica, é nosso amigo, nosso professor. Então, aí já vou apresentando vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Fico muito feliz de ter sido convidada. É, é muito interessante para mim. É a primeira live que eu faço, então eu estou um pouquinho nervosa. Acho que eu sempre tive dificuldade de falar em público. Pelo celular também é um pouco difícil para mim, mas eu vou tentar desenrolar bem aqui. Bom, como a Mel disse, eu sou chefe de cozinha, tenho 15 anos de experiência. Trabalhei muitos anos em restaurante, até que eu decidi abrir minha empresa de eventos primeiro. E logo em seguida me deu um start assim que eu queria fazer uma coisa diferente. Ajudar o próximo de alguma maneira, e veio na minha cabeça fazer refeições saudáveis. E em 2014 eu abri minha primeira empresa de refeições saudáveis, ela tinha outro nome, ela chamava Le Gourmet. Nesse meio tempo, até hoje, eu fui convidada para chefiar a equipe de eventos do Google, aqui de São Paulo. Aceitei o desafio, fiquei lá por 2 anos, foi uma super faculdade. E aí depois decidi de novo me dedicar 100% à minha empresa. E há 1 ano e meio estou de novo só com ela. Muito feliz. Ah, muito Legal, bom. legal, Thaís. Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Né? E eu vou começar aqui a fazer as perguntas para você. Vou começar a aproveitar de onde eu estou. Estou aqui nos Estados Unidos, depois de passar a quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos. A gente está passando aqui em Miami, passando por uma tempestade tropical. E a gente foi abastecer a geladeira, tudo direitinho, nessa vibe de comida saudável. É caro fruta aqui, é caro, mas é caro. E aqui vai a minha primeira pergunta, Thaís. É assim, como é que a gente sai do caro para ser saudável? Vamos começar com esse punch aí, porque, e assim, como a gente eu também viaja muito, a gente anda muito por aí, né? Então meu roteiro é Índia, Dubai, Japão, Europa, sempre. E a gente sempre está aí lidando com obesidade. A gente viu, está vendo a obesidade e as doenças associadas invadirem países que a gente nunca imaginou, como Índia, como China. E o que a gente vê é sempre isso, Thaís. Comida saudável, pelo menos o que a gente tem ideia de comida saudável, quando você bate o olho, ela está para a esquerda da curva, sempre mais cara. Thaís, vamos começar na vibe que todo mundo está esperando. Como é que a gente consegue comer saudável dentro do orçamento da gente? Na realidade, se a gente se planejar bem, por exemplo, para fazer nossas refeições, elas tendem a ser mais baratas, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver para montar um menu saudável é sazonalidade. Tudo que tiver na época vai estar mais barato. Você vai no Hortifruti, por exemplo, um sacolão, tem sempre itens em promoções. Esses são os itens que estão na época, sazonalidade.
olhando por esse lado, é sempre muito mais barato, mais sustentável. Se você tiver uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, aqui no Brasil, graças a Deus, a nossa diversidade é muito grande, né, desses itens. E aqui o custo costuma ser bem baixo. A gente hoje compra, por exemplo, cenoura tá R$ 2 o quilo. Um alface, você compra um pé de alface que dá para algumas refeições, você paga R$ 3,50, depende muito. Olhar também é muito importante se a gente comprar de pequeno produtor, por exemplo. Que isso também ajuda, né? É muito mais sustentável e costuma ser mais barato. Se você comprar de uma vendinha perto da sua casa, que são pequenos produtores. Agora, com relação à proteína, tem proteína cara e tem proteína mais barata também. Aqui no Brasil, a gente não costuma consumir muito algumas partes dos animais. Mas, por exemplo, tem frango. Frango não, assim, a proteína animal aumentou muito, né? Nessa pandemia, assim, eu vi o meu custo aumentar assim enormemente. Mas tem ainda as opções mais baratas, por exemplo, peito de frango. Tem gente que gosta de fígado, é mais barato e não deixa de ser saudável. Eu acho que é isso. Comprar, por exemplo, uma coisa também que faz a gente gastar muito é cozinhar e comprar comida mais do que a gente precisa. Aí muita coisa vai no lixo. Se você se planejar direitinho e comprar e produzir só o que você vai consumir, com certeza o seu custo de desperdício vai diminuir bastante. Top, muito top. Então, você já, assim, dentro disso aí, eu já extraí uma grande lição disso aí, né? Sai da caixinha, pensa em você e cuida, né? Sai fora. Comida pronta, não, né? Comida saudável, comida planejada, sim. Planeja, vai e dá para procurar isso aí, porque a gente termina pegando o que tem na prateleira, né? A gente, de novo, desculpa voltar aqui pro exemplo daqui, né? Aqui nos Estados Unidos, a pessoa até gasta mais e pega a comida pronta e assim, quer que você desse também uma pegada para a gente, assim, como é que a gente evita, Thaís, o grande vilão da indústria alimentícia, que a gente tem difícil de entender que eu estou comendo um pão e tem açúcar. Como é que a gente como é que você sai do added sugar para planejar o saudável? E fala para a gente também, assim, para você, qual é o seu conceito de saudável? Olha, eu procuro ter assim, na minha vida pessoal, tá? Porque, por exemplo, na minha empresa, a maioria dos nossos serviços são personalizados no sentido assim, o cliente chega até a gente com algum plano alimentar, seja passado por nutricionista ou alguma orientação vinda de algum médico, e a partir daí eu elaboro um menu para essa pessoa. É 100% personalizado, eu vou seguir estritamente o que está escrito no plano alimentar dela, levando em consideração o gosto pessoal. Raramente chega alguém pra gente que está liberado, por exemplo, açúcar, algum tipo de gordura muito absurda, assim. Então lá eu sigo mais isso, mais o que foi orientado pelo profissional da saúde. Na minha vida, eu levo muito em consideração o equilíbrio, sabe? Eu acho que nada, assim, tudo em excesso faz mal. E o que eu faço muito para fugir da minha família mesmo, eu não compro quase nada industrializado, assim. Por exemplo, pão a gente costuma comprar de pequeno produtor. Quando eu vou comprar alguma coisa, a gente sempre lê o rótulo. Eu sempre leio o rótulo. Eu mesmo sou vegetariana. Então, assim, eu já deixo de comer muita coisa. Mas o restante, por exemplo, eu costumo ler muito rótulo para fugir do que faz mal, sabe? Hoje já é uma coisa mais mecânica, assim, por exemplo. Eu não compro quase nada pronto, a gente faz realmente aqui tudo do zero, sabe? Mas eu acho que é isso, ler rótulo, ter paciência, que com o tempo vai virando alguma coisa mais natural na vida, né? Tá, e para pegar um pouquinho mais essa parte de alimentação natural, em relação a temperos, como você faz? Como você encontra no mercado temperos mais saudáveis? O que você usa? Olha, nem na minha casa, nem na minha empresa, há muitos anos entra tempero industrializado. Isso não existe, assim. E, por exemplo, tanto na minha casa quanto na empresa, eu uso pouquíssimo sal. Assim, a gente, o mínimo mesmo, sabe? Porque aqui eu e meu marido, a gente tem costume de consumir pouco sal. E na empresa também, né? Por conta do sódio e tal. Mas a gente
Tempero natural, a gente sempre usa cebola e alho, ao menos que alguém tenha alguma restrição, mas cebola e alho. E aí as ervas frescas, né? Eu costumo usar erva fresca mesmo. Manjericão, tomilho, alecrim, isso dá um aroma, uma perfumada nos pratos, assim, que fica... A pessoa, às vezes, tem pessoa que não pode usar sal, por exemplo. Tem pessoa que é vetada, ela não pode usar sal na refeição dela. Aí a gente intensifica esses temperos frescos e a pessoa fica super satisfeita. Legal, tá? E gorduras? Você usa algum tipo de gordura? Olha, na empresa também, na Baobá, a maioria dos clientes pedem para a gente não usar e vem isso no planejamento alimentar. Aí a gente não usa. O que eu tenho são frigideiras que a gente troca frequentemente, super antiaderentes, e nelas a gente não coloca absolutamente gordura nenhuma. Mas, por exemplo, assim, se a gente for fazer um salmão, a própria gordura do salmão vai soltando e aí tem a gordura do salmão. Do frango também tem um pouquinho de gordura, dependendo do corte. Mais gordura também. Aqui em casa, absolutamente nada de gordura. Assim. A gente usa um vidrinho de azeite, por exemplo, de 500 ml, ele dura meses. Fritura, a gente faz zero. Na empresa também, nada, zero de fritura. Zero, zero, assim. A gente até simula algumas coisas fritas, assando em alta temperatura, ou grelhando, por exemplo. A gente até já fez a milanesa para alguns clientes, e feito assim, a milanesa ou no forno, ou grelhado, zero óleo. E dá, sabia? E é uma coisa muito legal, porque tem muito cliente que chega, depois eles falam assim pra mim, você tem certeza que você não usou gordura nenhuma no meu prato? Eu falo, poxa, certeza. Não tem manteiga? Não, manteiga nem entra na minha cozinha, sabe? É uma coisa assim, é você saber trabalhar com ingrediente, ter paciência que ele fica gostoso, entendeu? É só você valorizar o produto que está na sua mão. Ah, muito legal, tá? E tudo isso você aprendeu no dia a dia, na sua experiência, ou foi técnicas que você aprendeu na faculdade? Como é que foi esse processo? Olha, faculdade faz tanto tempo que eu fiz. Eu me formei em 2007. Então, assim, na faculdade ele te ensina muito básico. Mas na época que eu fiz faculdade, mal se falava de comida saudável, natural, vegetariana, nem não tinha nada, porque hoje pode-se dizer que é moda, né? Não tinha nada, nenhum módulo que a gente aprendesse. E eu saí da faculdade, fui direto para restaurante, e restaurante assim, a comida é maravilhosa, muito. Mas dá-lhe gordura, dá-lhe manteiga, azeite, óleo, tudo que puder, assim, a gente não usa industrializado. Pelo menos onde eu trabalhei a gente nunca utilizou. Mas o resto sim. E aí foi uma vontade assim, minha. Tipo, olha, eu quero começar a comer mais saudável. Isso há muito tempo atrás e eu fui buscando alternativas. Do que eu posso fazer para deixar a alimentação saudável e não perder o sabor, porque é isso que eu me importo, entendeu? Porque não adianta nada a gente dar uma comida saudável que não vai dar prazer, porque isso tem que estar totalmente ligado uma coisa à outra. Não adianta ser saudável e não ser gostoso, porque a pessoa vai comer uma semana e nunca mais vai querer ver essa comida. Ah, verdade, com certeza. E Thaís, deixa eu aproveitar também outras coisinhas que tô espremendo aqui, viu? Não se zangue, não. Fique à vontade. Thaís, assim, ó, a pandemia tá para acabar, né? Se Deus quiser, tá indo. A gente vê, assim, chocante, vou dizer para você, chocante sair do Brasil, chegar aqui nos Estados Unidos e ver que a vida tá voltando ao normal. Choca. Eu imagino. Normal. E você, esse cara tá sem máscara na minha frente, ele pode. Porque tá vacinado, tem lugar que pode, tá assim. E a gente vai voltar, nossa vida normal, e assim, do dia a dia, de quem tem a vida agitada, e os famosos almoços, simplesmente jantares de negócios, e que você programou toda essa refeição, todo esse plano alimentar saudável para os seus clientes e tudo. Só que, vamos lá, se eu for seu cliente, eu vou sair para jantar, tem jantar de negócio, eu não posso deixar de ir. Qual é o mantra, qual é a dica de manter, e porque isso ajuda muito a gente no acompanhamento dos nossos pacientes, e é uma coisa que eu sempre toco com eles, assim, são empresários, são pessoas que trabalham, ou que têm um dia a dia corrido e que vão sair para isso aí. E a gente sempre bate o cuidado quando um dos vilões é o que você está comendo fora, que está fora do seu domínio. Como é que eu posso puxar isso para o meu domínio em qualquer lugar que eu vá? Na realidade, eu acredito assim, que como eu disse, né, tudo que é extremo é difícil dar certo. Então, não tem problema, por exemplo, em 14 refeições principais que eu tenho na semana, uma delas ser a refeição livre, sabe?
Eu acho que assim, saber moldar é o importante, é você saber o equilíbrio disso. Não tem problema eu comer um pedacinho de chocolate, por exemplo, se para mim não faz mal para minha saúde, porque isso tem que ser levado em consideração, todo dia. Manter o equilíbrio que é o difícil. Porque, por exemplo, quem restringe muito, talvez possa ter uma compulsão algum dia. E aí a Mel pode dizer melhor sobre isso. E aí é o que faz dar muito errado, entendeu? Eu tenho muito cliente que chega até mim e faz assim a dieta perfeitinho durante 2 meses. Dá 2 meses, some. Aí passa um mês, volta desesperado. Thaís, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu engordei tudo que eu tinha emagrecido, porque eu não consegui. E é isso, sabe? É saber sair e saber voltar. Eu acho que o importante é isso. Um jantar que você vai ter de negócios, ou sair para jantar com o seu marido, com a sua amiga, beber uma tacinha de vinho, provavelmente não vai fazer mal para a sua saúde. É só se isso virar rotina. Eu acho que assim, a vida saudável ela tem que ser. Escolhas saudáveis sempre existem, mas sair um pouco assim e viver com prazer, tomar uma tacinha de vinho, comer uma sobremesa de vez em quando, não vai fazer você prejudicar a sua saúde a ponto de ter perdido tudo que você conquistou até hoje, entendeu? Eu, de vez em quando, como uma besteira, mas eu tento que minhas principais refeições sejam sempre saudáveis. Mas eu tenho aqui em casa com meu marido sempre uma refeição livre. A gente escolhe uma vez por semana, pede uma besteira, faz uma besteirinha, alguma coisa assim, e tá legal, entendeu? No dia seguinte a gente acorda, ele vai jogar tênis, eu vou correr e tá tudo bem. Eu acho que é saber mediar, assim, né? Acho que é isso. Então, o mantra é o equilíbrio, né? Eu acho que a gente já conversou muito isso várias vezes nas nossas lives. A gente fala muito sobre estilo de vida, né? Saudável. A alimentação saudável é um dos pilares do estilo de vida. E, assim, muito interessante que a gente está conseguindo encaixar todos esses pilares nas nossas sessões de live. E eu queria perguntar para a Thaís também, para encaixar essas refeições saudáveis no dia a dia, que é mais corrido e tudo, quanto tempo que a gente pode guardar as refeições, por exemplo, que a gente comprou ou que a gente recebeu em casa? Como é que funciona? Vocês têm um estoque de refeição pronto para entrega? Como é que funciona? Com relação ao Baobá, você pergunta? Isso, aham. Tá. O Baobá a gente entrega as refeições resfriadas. Elas normalmente são entregues no dia que a gente prepara. Por exemplo, a minha equipe está lá agora na empresa fazendo todas as refeições que serão entregues hoje. A gente entregando hoje, a refeição tem durabilidade de 3 dias na geladeira. O que a pessoa não for consumir em até 3 dias, ela congela. No congelador, ela dura tranquilamente 1 mês. E aí a gente manda instrução de como congelar, como descongelar, tudo certinho. As nossas refeições hoje são assim. O que você faz em casa normalmente é assim também. Óbvio que, por exemplo, quando a gente for cozinhar em casa, é muito importante ler validade no rótulo, tá? Porque cada produto tem uma validade específica. Mas quando a gente faz um arroz, um feijão, se for armazenado direitinho, por exemplo, também dura 3 dias na geladeira, tranquilamente. Ah, perfeito, com relação ao estoque, a gente não trabalha com estoque, tá? A gente não tem refeições congeladas, a gente não tem... Tudo que a gente produz no dia, chega no dia. Por exemplo, assim, o que a gente está produzindo hoje lá na empresa, o hortifruti chegou hoje às 5h20 da manhã. Eu abro a empresa às 5 horas da manhã para receber o hortifruti. E aí passa todo pelo processo de higienização e a gente começa a preparar. Assim como todas as proteínas, tudo que a gente vai produzir no dia, a gente recebe no dia mesmo. A gente não tem estoque. Eu não tenho estoque de refeição pronta, por exemplo, porque a maioria, 95% dos nossos clientes hoje são de refeições personalizadas. É muito difícil alguém chega que quer já o prato pronto, sabe? Porque mesmo o nosso menu fixo, ele pode ser moldado para atender o gosto de cada cliente. Por exemplo, a maioria que chega até a gente chega com indicação profissional, ou de nutricionista ou de médico. Então, ele tem um plano alimentar a seguir. Mas quando a pessoa não tem, por exemplo, acha a gente no Instagram e pede, eu também tenho esse menu fixo para atendê-la. Mas a pessoa fala, olha, por exemplo, eu vi que no seu menu fixo tem muito frango. Eu não gosto de frango. Você substitui? Faço. Eu faço tudo para atender o gosto pessoal do cliente também. Então, por isso que a gente não trabalha com refeição personalizada, porque não é o nosso foco mesmo. É fazer do jeitinho que a pessoa precisa, do jeito que ela quer também. Isso é muito bom, muito bom, muito bom ver e ouvir isso aí, Thaís. E esse exemplo é um exemplo que a gente tem que dar mesmo. A qualidade
ela não é fácil. A qualidade não vem sem esforço. A qualidade está nos detalhes. Você se vê uma comida fresca que vem do dia e você tem que acordar às 4h30 para abrir a sua companhia às 5 da manhã. Tem gente que a gente acorda às 4h30 para 5 horas, 6 horas estar ativo, para chegar no hospital mais cedo, para preparar tudo disso aí. Isso aí é o intangível, não visível, que a gente transforma em qualidade, difícil as pessoas verem aí, e bacana a gente poder falar de como é que a qualidade chega na ponta final. É, exatamente isso. Ninguém nem sabia, por exemplo, que eu abri empresa tão cedo, sabe? Isso eu faço questão, porque graças a Deus eu tenho o privilégio da empresa ser perto da minha residência. As outras pessoas que trabalham comigo moram um pouco mais longe, mas eu tô lá todo dia, 5 horas da manhã, eu abro para receber o hortifruti, conferir o hortifruti, para ver se veio do jeitinho que a gente gosta, né, no padrão nosso, e depois da sequência. Todos os produtos. Eu saí hoje para vir para cá, por exemplo, porque a internet lá estava meio instável. Eu falei, meu Deus, vou correndo para casa para fazer a live daqui. E aí deixei lá o pessoal recebendo as mercadorias que estavam chegando para a produção de hoje. Por isso que, por exemplo, as nossas entregas começam a partir normalmente das 17 horas. E a pessoa às vezes fala, eu quero que entregue para o almoço. Infelizmente, eu não consigo. Porque realmente a gente produz do zero, entendeu? Eu não guardo, por exemplo, coisa que sobrou da produção de ontem para hoje, a gente não guarda. Não é descartado, porque a gente, por exemplo, os funcionários levam, a gente come. E como é tudo produzido sob encomenda, o pedido costuma ser bem certinho. Então, eu quase não tenho perda, graças a Deus. Uhum. Tá, mas em relação à qualidade, quais seriam os critérios para você falar que um alimento é de qualidade? Que é ótimo ou é ideal para fazer uma refeição saudável? Ele tem que ser orgânico? Ele tem que ter alguma característica específica? Explica um pouquinho pra gente. O ideal é que ele seja orgânico, tá? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, não é tão fácil achar orgânico. O orgânico é bem sazonal. Tem semana que você acha um monte de brócolis orgânico, tem semana que você não vai achar brócolis orgânico. O ideal é isso, para ter qualidade, o ideal é a sazonalidade, saber se ele está na época do produto, do fruto. O fornecedor também, para mim, é essencial. Eu conheço todos os meus fornecedores, eu conheço instalação. Por exemplo, antes de começar a trabalhar com o hortifruti que eu trabalho hoje, eu fui lá no Ceasa, conheci as instalações deles, vi como eles trabalham. Também o açougue que me entrega, eu tenho um relacionamento bem próximo com eles. O Palmito Pupunha que eu uso também é uma empresa pequeno produtor também, que eu tenho um relacionamento bem aproximado. Eu acho que assim, a qualidade do produto, você consegue, eu com experiência, eu consigo olhar e ver se ele tá bom ou não, por exemplo, tanto é que tudo que chega no hortifruti que não tá na qualidade, eu devolvo, eles 11 horas da manhã me mandam de volta, que tá maravilhoso. E assim, conhecer a origem, né? Tentar ir a fundo, assim, saber quem é que tá te entregando, como é feito esse trabalho. Eu acho que isso é o ideal. E quando é alguma coisa industrializada, ler rótulo mesmo, assim. Saber o que você está consumindo, para saber se é bom, se não é. Porque tem muita coisa, às vezes, que está escrito natural, que você vai ler lá os ingredientes, pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa que você fala, gente, não tem nada de natural aqui, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso, ter paciência. Tá, legal. E a experiência, né? Não é tudo do nada. Tá, e por exemplo, nossos pacientes, eles fazem procedimentos para emagrecer, procedimentos bariátricos, eles fazem colocação de balão intragástrico, gastroplastia. No Baobá, vocês teriam como criar a refeição para eles, com peso, tudo adequado? Como é que vocês fazem? Na realidade, eu sou chefe de cozinha, não sou nutricionista, então se a pessoa vier sem acompanhamento nutricional, eu vou dizer para ela o que eu digo para todo mundo: olha, eu não crio uma dieta para você. Eu posso te mostrar os menus fixos que eu tenho e você vai me dizer se enquadra ou não no seu plano alimentar. Para mim é muito importante que tenha esse acompanhamento, por exemplo, de um pós-cirúrgico, o acompanhamento médico e nutricional. A pessoa me trazendo o plano alimentar dela, aí eu faço absolutamente qualquer coisa. Assim, tendo plano alimentar, eu vou fazer. E assim, lá a gente é bem chatinho, a gente tem várias balanças industriais. Então, todos os itens são pesados um por um. Eu tenho cliente que, por exemplo, não come, como eu já disse, não come cebola e alho. Outro não pode nada com sal. Então, a gente, é uma coisa assim, eu tenho uma quantidade eu tenho um limite diário de produção.
Para quê? Para conseguir fazer essa coisa bem personalizada mesmo, sabe? A gente, por mais que, por exemplo, se eu aceitasse produzir mais, a gente ganharia mais, mas aí eu perco a minha essência, que é o personalizado mesmo, sabe? A gente não faz nada em grande escala. Então, com certeza, a gente consegue atender o paciente de cirurgia bariátrica. Se ele trouxer para mim o plano alimentar dele ou a nutricionista dele passar, aí Tá resolvido. rola bem legal, assim, dá muito certo. Tá. E o Dr. Galvão, ele fala um pouco de pandemia, né, Covid, e agora a gente está tendo uns novos termos aí, novos sintomas dos nossos pacientes, né? Surgiu muito a tal da parosmia, alterações no gosto, né, no paladar. Como é que você está lidando com isso aí? As pessoas mudaram o que eles gostavam antes? Tem alguma preferência agora? Como é que está sendo? Eu Melissa, tenho deixa eu só uma. aproveitar, só aproveitar esse gancho da Melissa um pouco mais aqui, que na realidade com as alterações do Covid, na realidade a gente vai ter que, a orientação que você vai receber agora, Thaís, assim, de dar um treinamento gustativo, olfativo, Nossa, como são lesões neurológicas, a gente, assim, veja, ninguém conhece muito nada disso aí. Então está todo mundo, o que a gente vê de tendência mais moderna disso aí, como dados da Clínica Mayo, da Cleveland Clinic, do pessoal que está estudando isso aí, da parte porque a lesão, a primeira lesão que você tem é a lesão neurológica dos nervos olfativos, papila gustativa, tudo isso aí. Então é como reabilitar, olha o mundo que você está entrando, é como reabilitar um paciente que teve um AVC. Só que especificamente do gosto e do cheiro. Qual é o seu insight disso aí? Na realidade, é muito engraçado, porque a primeira cliente que eu tive com isso foi uma nutricionista, que me indica super. Não sei se vocês conhecem a Marina Gorga. Ela me indicou, e ela sempre comprou também as minhas refeições. E aí, ela um dia falou, tá, não vou conseguir mais pegar com você por enquanto. Eu falei, o que aconteceu, Mar? Aí ela falou, tô com um super... E o dela foi assim, 3 meses depois do Covid que ela começou. Ela falou, Thaís, não consigo comer nada, não consigo comer nada. E aí eu falei, ok, né? Fui pra casa, nossa. fiquei o final de semana inteiro pensando. Falei, gente, queria ajudar, porque ela é muito fofa, né? Eu falei, quero ajudar ela de alguma maneira. Fiz pesquisa, aí eu fui ver, nem sabia que era parte neurológica, assim, super ignorante da minha parte. E eu não sabia nada com relação a isso, pesquisei, falei, Marina, vamos fazer um negócio, vou te mandar algumas coisas para você ver o que você consegue comer ou não. E começou com sopinha. Só comia sopinha no começo, assim. Ela falava, putz, tá, esse não deu, não dá, não desce. E aí foi o que ela falou, ó, esse consigo, esse não consigo. E a partir daí a gente começou a adicionar alguns ingredientes na dieta dela. Hoje ela disse que ela melhorou 70%, ela tá passando, acho que ela passou num neuro, teve acompanhamento médico, óbvio, né? E assim agora, mas não melhorou, tá longe de ser o que ela era antes, coitada. E ela emagreceu super, ela foi minha primeira cliente que teve assim. E eu imagino para ela, né? Ela falou que a nutricionista para ela foi horrível, tipo, ela sabe, ela passou o que muitos pacientes dela passaram. É uma coisa assim, a gente vai ter que. O bom é que eu tenho muita paciência, entendeu? Eu vou sempre. E eu vou junto, porque eu acho muito legal, né? Na realidade, eu entrei na vida de refeições saudáveis porque eu queria dar um sentido a mais na minha vida de ajudar o próximo, entendeu? Assim, cozinhar é maravilhoso, ver as pessoas sorrindo, comendo uma refeição gostosa é maravilhoso, mas você poder fazer além e talvez dar qualidade de vida, ajudar a pessoa a ter longevidade por conta da saúde, foi o que me deu um start, assim, de, poxa, vamos fazer alguma coisa pelo próximo. E é isso. Nossa, isso é super. Você, de maneira bem intuitiva, na realidade, você foi descobrindo o que dava, o que não dava, foi treinando. E, assim, infelizmente, essas alterações gustativas, de olfato, podem durar anos. Eu li E as sobre. pessoas falam, isso não é nada. Não, isso é muito. Isso é o dia a dia da gente. Vocês veem, quais são os sentidos básicos e principais do ser humano, né? É a visão, a audição, o olfato e a parte gustativa. Então, isso aí altera tanto a saúde mental, quanto a qualidade de vida. E, infelizmente, a gente está vendo muito isso por aí. E aqui a mensagem para todo mundo é, se você está passando por isso, o mais rápido possível, vai se treinar. Cheiros fortes, limão, anis. E infelizmente não tem uma receita, você mesmo está vendo com seus pacientes, com seus pacientes, com seus clientes,
que cada um vai ter um caminhozinho, mas o caminho existe, o caminho está aí, né? É atendimento personalizado, que você falou, paciência e empatia, se colocar no lugar do outro para saber como é que eu ficaria assim, como é que eu posso ajudar. Então, isso também é muito importante para a gente passar essa mensagem. É exatamente isso. Eu não me imagino assim, só de pensar o que ela estava passando, por exemplo, eu falei, não, eu preciso pensar em soluções para ajudar. Eu acho que é bem isso mesmo. É um desafio que vai ser bem presente aí por um tempo, eu acho, infelizmente. Então, é muito legal, né? Porque a gente está compartilhando isso, né? Todos os profissionais da saúde, é tudo novo para a gente, para você também, tá? Então, eu acho muito interessante e legal que você tenha essa mesma vontade que a gente tem no Instituto Endovita, né? De ajudar as pessoas a recuperar a qualidade de vida. A gente quer que nossos pacientes vivam muitos anos com muita boa saúde e fico muito feliz realmente que você aceitou nosso convite. E, bom, eu acho que, doutor Galvão, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero sim, eu quero agradecer a Thaís por tudo. Obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Fiquei muito menos nervosa do que eu imaginava. Obrigada mesmo. Então, muito obrigada mais uma vez, gente. Semana que vem tem mais um capítulo aí, mais uma sessão de lives do Endovita. E, bom, tá, eu sei que você tá corrido, o doutor Galvão também. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Mel. Até a Obrigada, próxima. doutor. Tchau, todo mundo. Tchau, obrigada. Obrigada.